Hoje a gente vai mergulhar em um dos pilares de qualquer cirurgia, a hemostasia. É basicamente a arte e a ciência de controlar o sangramento. Uma habilidade que todo cirurgião precisa dominar para que qualquer operação, não importa o tamanho, seja um sucesso. Pois é, né? É uma pergunta que vai direto ao ponto, ao coração do desafio cirúrgico. Porque olha só, todo procedimento envolve cortar tecidos e, inevitavelmente, vasos sanguíneos. Então, como é que a equipe médica consegue manter o campo operatório limpo e o paciente seguro? E isso não é nenhum exagero. Para quem está operando, um campo limpo, sem sangue por todo lado, é essencial para conseguir identificar a anatomia e fazer o procedimento com precisão. Controlar o sangramento não é só para evitar que se perca sangue, é o que torna a cirurgia possível. Ok, vamos começar pelo começo. Antes da gente falar das ferramentas do cirurgião, a gente precisa entender a máquina incrível que já temos, o nosso próprio corpo. A natureza nos deu um sistema de emergência fantástico. Falando de um jeito simples, hemostasia é o mecanismo que o corpo usa para tampar um vazamento. É uma sequência de eventos super bem orquestrada que acontece em questão de segundos depois de uma lesão. É como se fosse a equipe de primeiros socorros do corpo, sabe? Quando um vaso é cortado, as plaquetas, que são umas células bem pequenas no sangue, são as primeiríssimas a chegar. Elas se grudam ali na área danificada e uma nas outras, formando um remendo bem rápido, mas temporário. E é exatamente assim que a ação acontece. A lesão expõe o colágeno do vaso, que funciona como um sinal de alerta. As plaquetas respondem a esse sinal na hora, mudam de forma para ficarem mais pegajosas e se juntam. É isso que cria o tampão plaquetário inicial. Então, esse primeiro remendo é ótimo para parar o fluxo inicial, mas ele não é forte o suficiente para aguentar a pressão do sangue por muito tempo. O corpo sabe disso e, por isso, já está preparando a próxima fase, o reforço pesado. É aqui que a biologia fica realmente elegante. A cascata de coagulação é o que chamamos de hemostasia secundária, um processo muito mais robusto e que dura bem mais. Esse diagrama pode parecer complexo, mas a ideia é como uma reação em cadeia, tipo um efeito dominó biológico. O objetivo final é transformar uma proteína que está ali solta no sangue, o fibrinogênio, numa rede de fibrina super forte e pegajosa. É como se a gente tecesse uma rede de pesca dentro e ao redor daquele primeiro remendo de plaquetas. É essa rede que deixa o coágulo forte e estável de verdade. O nosso sistema natural é fantástico para cortes e arranhões do dia a dia, mas os cortes de uma cirurgia são um desafio totalmente diferente. Podem ser grandes, profundos, envolver vasos maiores. A resposta natural do corpo muitas vezes não é rápida ou forte o suficiente para dar conta sozinha. E é por isso que os cirurgiões têm todo um arsenal de técnicas para ajudar e acelerar esse processo. Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas, começando pelos métodos mais básicos, aqueles testados e aprovados pelo tempo. A primeira linha de defesa na cirurgia é a mecânica. É tudo bem intuitivo. Aplicar pressão direto com uma gaze, usar uma pinça hemostática para fechar a pontinha de um vaso, ou simplesmente amarrar o vaso com um fio de sutura ou um clipe de metal. Simples e eficaz. E essa comparação aqui ilustra a diferença perfeitamente. O pinçamento, à esquerda, é uma medida temporária para parar o fluxo na hora. Já a ligadura, à direita, é a solução definitiva, fechando o vaso de vez. São técnicas que existem há séculos, mas que ainda são a base da hemostasia cirúrgica. Mas e quando tem um monte de vasinhos pequenos sangrando? Ou quando um vaso é difícil de alcançar para amarrar? É aí que a tecnologia entra em cena. Os cirurgiões usam diferentes tipos de energia para selar os vasos de dentro para fora. A forma mais comum de energia é a eletrocirurgia. No modo monopolar, a eletricidade sai do instrumento, passa pelo corpo do paciente e vai para uma placa de aterramento, coagulando uma área maior. Já o bipolar é bem mais focado. A corrente passa só entre as duas pontinhas de uma pinça, agindo apenas no tecido que está ali no meio. É tipo usar um holofote contra um ponteiro laser. Agora vamos para a vanguarda. Vamos ver como a tecnologia moderna refinou ainda mais o controle do sangramento. A gente está falando de ferramentas mais rápidas, mais seguras e mais precisas do que nunca. Esse aqui é diferente. Ele não usa calor elétrico. Na verdade, a lâmina dele vibra dezenas de milhares de vezes por segundo. Essa vibração gera calor por fricção, que desnatura as proteínas e sela os vasos ao mesmo tempo que corta. A grande vantagem é que ele funciona em temperaturas mais baixas, então causa menos danos aos tecidos vizinhos. O laser cirúrgico leva a precisão a um outro nível.
Ele usa um feixe de luz intenso e super focado para basicamente vaporizar as células, selando pequenos vasos sanguíneos e linfáticos na mesma hora. É uma ferramenta de uma delicadeza e de um controle impressionantes. Agora, os seladores de vasos avançados. Esses aparelhos são a evolução da eletrocirurgia bipolar que a gente viu antes. Eles usam uma combinação de pressão e energia, mas com um cérebro. Um sistema de feedback mede a resistência do tecido e aplica a quantidade exata de energia necessária para fundir as paredes do vaso. O resultado é uma vedação permanente e super confiável, mesmo em vasos maiores. Certo, já vimos como lidar com vasos individuais. Mas e quando o sangramento é mais como um vazamento numa área grande, tipo na superfície do fígado ou do baço? Aí não dá para sair pinçando ou queimando tudo. Para esses casos, existem os agentes hemostáticos tópicos. A cera de osso é literalmente um tampão mecânico. As esponjas de gelatina funcionam como um andaime, dando às plaquetas e aos fatores de coagulação uma superfície para eles trabalharem. E a celulose oxidada age quimicamente, ajudando a formar um coágulo artificial. Essa citação resume perfeitamente o trabalho da maioria desses agentes. Eles não substituem o sistema de coagulação do corpo. Eles dão uma ajuda, um empurrãozinho e uma estrutura para que o sistema trabalhe de forma mais eficiente exatamente onde precisa. Então, se a gente olhar para trás, vemos uma jornada incrível. Começou com o sistema biológico que a evolução nos deu. Depois, aprendemos a usar pressão e calor. Desenvolvemos a precisão das suturas. Dominamos a eletricidade. E agora, estamos na era dos dispositivos inteligentes e da energia ultrassônica. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante. A busca por um controle de sangramento mais rápido, mais seguro e menos invasivo, ela continua. O que será que o futuro reserva? Novos agentes químicos? Nanotecnologia? É uma prova do engenho humano construído sobre uma base biológica simplesmente brilhante. Até a próxima!